Boa noite a todos. Que Jesus, mais uma vez, possa nos abençoar, sendo hoje dia 6/7/2021. Primeira semana do mês de julho, já nos adentramos o segundo semestre deste ano e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 18, que traz o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Allan Kardec vai extrair do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 22, versículo 14, este ensinamento de Jesus e dará o título a este capítulo. Muitos são os chamados, poucos são escolhidos. E dentro do item 16, nas instruções dos Espíritos, a mensagem que nós iremos trabalhar hoje é de Simeão. Ele ditou na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1863. E Allan Kardec vai inseri-la neste capítulo, e o título é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É o último item deste capítulo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então vamos ver que Simeão, este amigo espiritual, este benfeitor espiritual, ele vai iniciar a sua mensagem trazendo-nos um ensinamento direto de Jesus, que está no Evangelho segundo São Mateus, em seu capítulo 7. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Bom, capítulo 7, versículo 21 do Evangelho segundo São Mateus. Escutai estas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Por que Simeão está nos chamando a atenção ao afirmar que aqueles irmãos que, ao entender que a doutrina espírita ela ingressou no mundo, sendo denominada uma seita do demônio, estão redondamente enganados. É preciso compreendermos que quando Simeão ditou essa obra, a humanidade estava vivenciando um processo muito delicado. Havia um conflito estabelecido entre ciência e religião dentro do século XIX, e a ciência cada vez mais se tornando, digamos, ostensiva em nossa humanidade, foi entrando em conflitos, em confrontos diretos com as religiões, devido às religiões manterem ainda inúmeros dogmas à época de Allan Kardec, como ainda mantém nos dias atuais. Muitos irmãos passaram a se tornar materialistas pelo avanço científico, especialmente no que tange a uma filosofia trabalhada e que foi contemporânea de Allan Kardec, o positivismo, com Augusto Comte.
E as religiões necessitando amealhar recursos para que não perdesse as suas ovelhas, vamos colocar assim, os seus adeptos, ela começou a se perder, instituindo, como nós sabemos, algo que foi, na visão de Emmanuel, este benfeitor, no livro A Caminho da Luz, a derrocada. A colocação de que o Papa, vejam bem, era uma figura intocável. Foi a infalibilidade papal, isto é, um ser humano que era incapaz de falhar. Infalibilidade. O Papa não poderia falhar. Então, quando se chegava à condição de um Papa, ele estava ali envolvido pelo Espírito Santo e todas as suas ações seriam infalíveis. Essa era a ideia. Foi a derrocada. Pois bem, a doutrina espírita chega como o consolador prometido e muitos daqueles que começaram a buscar respostas para a própria existência e começaram encontrando nas leituras das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tanto a ciência, à época, quanto as religiões, passaram a combater a doutrina espírita. Qual era o objetivo, então, do espírita? Buscar entender que para avançarmos com Jesus, era necessário sermos verdadeiramente cristãos. E Simeão vai chamar-nos a atenção. O cristão, o verdadeiro cristão, ele entra no reino dos céus quando todas as suas ações se identificam, se afinam com a vontade do Pai. Mas qual é a vontade de Deus? É o que nós vamos, com Simeão, procurarmos entender. Escutai estas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Pode parecer hoje que essa colocação aqui do irmão seja bastante enérgica, bastante forte. Mas vamos então suavizar um pouco. Ele vai nos permitir isso. Porque a mensagem foi do ano de 1863. E de lá até os dias atuais, tantas coisas já se passaram na nossa humanidade. Então vamos, com a permissão de Simeão e do próprio Allan Kardec, tirar a palavra demônio e colocar adversário. Escutai essas palavras do Mestre, todo vós que repelis a doutrina espírita e que tem como ela, ou que tem ela, como um adversário. Agora vejam bem, o porquê que eu fiz essa troca, com a permissão de Simeão, claro. Porque muitos de nós, espíritas e cristãos, aí nós temos que entender se realmente já chegamos a essa condição de sermos cristãos espíritas, espíritas cristãos.
Será que nós temos colocado essa ferramenta, e uma ferramenta que, se soubermos utilizá-la, nos impulsionará ao progresso moral e espiritual, consequentemente material? Será que nós temos sido amigos dessa doutrina ou temos nos colocados como adversários da mesma? É uma reflexão que eu gostaria de chamar a atenção a todos. Será que eu realmente estou sendo espírita e coerente com tudo aquilo que a doutrina e a proposta da doutrina tem chegado até mim e me convidado a realizar, a me esforçar, a me tornar melhor a cada dia? Ou eu ainda estou inseguro e vou tomando atitudes que me colocam na defensiva e até como adversário? Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Isto é, será suficiente nós trazermos todo o ensinamento do Mestre no campo intelectivo para ser fiel servidor dele? Como muitos irmãos e irmãs, ao longo dos séculos, realizaram e ainda realizam, nós mesmos, às vezes, mediante algumas situações, conhecemos algumas falas, alguns ensinamentos do Mestre, e de tanto falar, repetir, parece que já está meio que gravado no nosso campo mnemônico, nosso campo memorial, da memória. Será que basta eu dizer algum ensinamento do Mestre para dizer que realmente sou cristão? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? E aí, Simeão, ele vai trazer uma série de versículos deste capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde ele vai extrair justamente o início da sua fala. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá maus frutos. Aliás, eu mudei, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Está no capítulo 7, dentro do versículo 19. Este ensinamento. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé.
Então, Simeão, ele vai abrir aqui para nós agora uma conceituação muito interessante. Ele vai dizer que a árvore do cristianismo é a verdadeira árvore de vida, ou árvore da vida. Essa árvore da vida, ela foi nos negada a recolhermos o fruto dela. Adela, não estou entendendo. Como assim? Vejam bem como que Simeão ele vai trabalhar a sua lição. Ele inicia trazendo o ensinamento de Jesus no Novo Testamento. E dentre a sua mensagem, ele vai explorar muito este capítulo 7 de Mateus, compreendendo os versículos 16 a 21. Depois, quem quiser falar o texto bíblico, abrir o Evangelho de Mateus, e o capítulo 7, versículos 16 a 21, vai encontrar Simeão trabalhando esses versículos aqui nesta mensagem. E quando ele diz que os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé, o cristianismo é essa árvore. Representa essa árvore que foi negada a nós num processo em que nós nos encontrávamos em nossa evolução. Aonde? Lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículos 22 e no versículo 24. Bom, vamos lá? Quem tiver aí a Bíblia em mãos, abra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, seu capítulo 3, versículo 22. Diz assim: Então disse o Senhor: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, lançarei-o, ou vou lançar ele para fora do jardim do Éden. Nós temos aqui a imagem de Adão, de Eva, que após se servirem de um fruto proibido, é uma simbologia, passaram a ter conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Nós não teríamos que ter esse entendimento no nosso processo evolutivo? Sim. Só que tanto Eva quanto Adão foram desobedientes ao Pai, a Deus. E pela sua desobediência, nós temos a figura do pecado original. E que lá no livro dos Espíritos, a espiritualidade superior irá nos informar. Nas questões 122, 123, 124 do livro dos Espíritos. E no versículo 24 está assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, o paraíso, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós fomos lançados para fora do paraíso e teríamos que retornar a ele, mas precisávamos de um guia
que pudesse nos oferecer o verdadeiro caminho. Este guia chega e se apresenta à humanidade, Jesus, e nos convida a buscarmos o reino dos céus e toda a sua justiça, para que, após isso, todas as coisas iriam ser nos dadas como acréscimo da misericórdia. Estamos neste caminho, percorrendo etapas até chegarmos nos dias atuais. E a grande pergunta é, que Simeão nos faz: a árvore do cristianismo é de vida, de esperança e de fé. Como está a sua esperança? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Será que nós estamos conseguindo já colher o fruto da vida, da esperança e da fé nesta árvore, saboreá-la e nos alimentar, nos nutrirmos para estarmos caminhando com o Cristo? O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Então vejam bem que Simeão, porque no início nós falamos da infalibilidade papal, mas nós temos que agradecer e muito ao Pai por todos os benefícios que ele nos concedeu pelas religiões, porque elas foram degraus para que nós hoje pudéssemos estar aqui. E se não fossem elas, talvez não estaríamos aqui. A questão é não julgar, mas sim começarmos a ter um discernimento dentro da lei divina, da justiça, para começarmos a fazer este critério de seleção. Aquilo que é verdadeiramente bom e me leva a um processo educativo, moral e espiritual, e aquilo que não é tão bom, eu preciso começar a eliminar. Este é o objetivo. Porque, querendo ou não, o cristianismo, dentro das diversas escolas, entre elas o catolicismo e o protestantismo, nos deram base para que nós hoje estivéssemos aqui. E somos gratos ao protestantismo e ao catolicismo. Somos gratos. Mas hoje estamos sendo convidados pela doutrina espírita a não nos posicionarmos como adversários diante da mesma, e sim amigos. Para que a esperança, para que a fé e para que a vida se torne suave, se torne doce, se torne afável, conforme vão nos ensinar os nossos amigos espirituais. Eu estou vendo o tempo aqui, como é que está. Porque a lição é belíssima. E eu fiquei refletindo sobre essa lição durante o final de semana. Eu li ela um pouco, fui lendo, eu vou lendo as lições e vou mentalizando elas e trabalhando elas para compreendê-las. Mas aí Simeão nos chama a atenção. Se o cristianismo, vejam bem, o cristianismo não são as religiões denominadas cristãs.
O verdadeiro cristianismo, ela distribui os frutos a mancheias por toda a humanidade. Mas quão poucos os colhem. Se muitos são chamados e estão vendo essa árvore frondosa, e é o cristianismo. Adriano, mas quem representa o cristianismo na Terra? A doutrina espírita? O protestantismo? O catolicismo? Não. Elas são escolas. Elas são escolas. Quem representa verdadeiramente o cristianismo na Terra é o Espírito. Independente se ele esteja encarnado ou desencarnado. Porque quando os doutores da lei questionaram a Jesus de como que o reino dos céus ou o reino de Deus chegaria até nós, Jesus informou: o reino dos céus não virá com aparências exteriores. E nem se ouvir dirá, ei-lo ali, ei-lo acolá. Porque o reino dos céus já está dentro de vós. E Paulo terá a oportunidade de nos informar que o Espírito é o templo do Deus vivo. Então, o verdadeiro cristianismo, ele é realizado quando o Espírito torna-se desperto e consciente da sua essência e deixa de ser adversário dele mesmo no encaminhamento das suas existências, plano físico e plano espiritual, para estar integrado e afinizado com a proposta de Jesus. Vinde a mim, ensinou o mestre, e colha os frutos dessa árvore. Saboreia-os. Se nutre dela. Porque esses frutos trabalharão fé, esperança e vida. Vou caminhar, porque senão, né? Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor. Quem plantou essa árvore em nós? Quem depositou essa pequenina semente em nós? Deus. E Jesus terá a oportunidade também de nos ensinar que toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. É preciso cultivar em nós estes ensinamentos do Mestre para seguirmos adiante. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar a seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. É um chamamento. Caridade. Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E nós seguimos o Mestre? Bom, eu sirvo ou estou sendo servido? Vamos refletir. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão
da vida. Assambarcadores. O que significa assambarcadores? É aqueles que querem privar os outros de desfrutar desta árvore. Eles querem monopolizar, tomar posse dessa árvore e não deixar que ninguém se sirva da mesa. Nós vimos isso durante as nossas etapas evolutivas e ainda temos isso. Dentro do próprio movimento espírita, nós temos observado isso. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois, procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Mais uma vez ele traz lá, Mateus capítulo 7, compreendendo os versículos que eu disse, entre os 16 a 21, 22. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar tropeços no caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então, a doutrina espírita é uma ferramenta que tem como objetivo nos instruir, mas é necessário que eu aprenda a amar. Amai-vos e instruí-vos. Ensinou-nos o Espírito de verdade. É preciso nos direcionarmos dentro deste caminho para chegarmos próximo da árvore da vida e recolher esses frutos. E com eles, sabermos nutrirmos para avançarmos dentro da nossa proposta evolutiva. O Divino Salvador, Jesus, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aí Lázaro, Simeão, ele vai retornar no final da mensagem a passagem evangélica que ele traz no início, que ele começa com ela. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele termina dando-nos uma bênção. Crede. Crede. Tenha confiança em você. Qual é o seu medo? Ou qual é o nosso medo? Se nós somos espíritos imortais, passando por uma etapa no plano físico, necessitamos estar bem no corpo para amealhar os recursos que o Pai nos oferece, a fim de engrandecê-los e saber conduzi-los a contento para o engrandecimento não somente de nossa existência, como de todos aqueles que estão ao nosso lado. Que o Deus da luz vos ilumine, vos abençoe, e que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Então, essa árvore da vida, que nos foi negada no início da evolução, narrado no livro de Gênesis, mas apresentada por Jesus para nos conduzir ao caminho, ela retorna no livro do Apocalipse, o último livro do texto sagrado. No capítulo 22, dentro do versículo 14 e 19, para que possamos fechar com essas reflexões. Bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que tirar as palavras do livro desta profecia. Agora vejam bem, para que nós não possamos alongar muito. Sabem quem é a profecia e aquele que testemunhou a profecia? Jesus. Narra-nos o texto do Apocalipse que o testemunho de Jesus é a confirmação de toda a profecia. Então, o livro quer dizer, no versículo 19, que aqueles que tiram Jesus da sua vida, da sua esperança, e mantêm-o longe de sua fé, retira tudo aquilo que o Pai nos concede. Para as nossas reflexões, fechamos por hoje, agradecendo a Jesus. Vamos passar para o Valdir, e no final, Valdir, você faz a prece ou escolhe alguém para fazer. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigado, Delano, aí, pelos estudos, aí, pelas reflexões, pelos esclarecimentos e as coisas que você pôs na cabeça para pensar, né? Obrigado aí por tudo isso. E vamos pensar, vamos estudar, vamos refletir, vamos esclarecer as dúvidas, né? Para que a gente possa realmente fazer a diferença na nossa intimidade. Bom, hoje nós primeiro damos as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando hoje no cantinho, a todos que já chegaram há mais tempo também, pedindo a Jesus que ilumine e que abençoe a todos nós. Hoje o nosso estudo é a continuação do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte do Livro dos Espíritos, que, finalzinho, né? Falando das esperanças e consolações, é o capítulo 2 dessa quarta parte do livro, falando ainda sobre a duração das penas. E hoje a questão 1009, é a continuação da questão 1009, porque na semana passada, né, no dia 22 de junho, nós fizemos uma parte da 1009, porque ela tem uma resposta dada por Santo Agostinho, outra por Lamennais, outra por Platão, outra pelo Paulo Apóstolo e depois um comentário do Allan Kardec. Tudo dentro da questão 1009. E hoje, então, nós vamos dar continuidade. Eu vou repetir a pergunta, porque foi perguntado, primeiro na 1008, né? Ele perguntou, a duração das penas depende da vontade do espírito? Não existindo as que lhes são impostas por um tempo determinado? Aí a resposta, sim. Há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento. E o desejo de se melhorar nunca é estéril. A resposta de São Luís. Aí, na sequência, na 1009, foi perguntado, assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Aí tem a resposta geral e depois tem os comentários, né? A resposta é, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua
motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Então, essa é a resposta inicial, né, da questão 1009. Aí, na sequência, então, teve a parte do Santo Agostinho, e agora, na sequência, vem a parte do Lamennais. Eu acho que é assim mesmo que pronuncia. Eu costumo pronunciar em português. Eu achei interessante, assim, a gente pegar um pouquinho assim, da história dele, né? O Lamennais, se não for assim, alguém quiser corrigir, por favor, viu, gente? Pode ficar à vontade. Diz assim, o nome dele é Félicité, ou Félicité, Robert de Lamennais. Saint-Malo, 19 de junho de 1782, é quando ele nasceu. Paris, 27 de fevereiro de 1854, foi quando ele desencarnou, né? Ele foi um filósofo e escritor político francês. Nascido em uma família de armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre. Escritor brilhante, tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja Católica Francesa. Interessante que o Delano citou algumas coisas sobre a Igreja aí, então aí vem agora alguns comentários em torno do assunto, né? Juntamente com seu irmão Jean, concebeu a ideia de reviver o catolicismo romano como uma chave para a regeneração social. Olha só, ele tinha umas ideias assim consideradas ousadas, né, para a época. Ele queria fazer com que o catolicismo fosse a chave para a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma sob o título Reflexão do Estado da Igreja, no ano de 1808. O que parece que antes essa reforma tinha sido proposta, porque a reforma protestante ela foi proposta antes para ser feita na Igreja e não foi aceita, então foi feita a reforma à parte e eles se desmembraram da Igreja Católica para fazer a reforma protestante, que virou o protestantismo e que hoje a gente fala que são os evangélicos, né? Eu até falo que esse evangélicos é inadequado, porque todos nós que estudamos e seguimos de alguma forma o evangelho somos evangélicos. Bom, 5 anos mais tarde, no auge do conflito entre Napoleão Bonaparte e o papado, os irmãos produziram uma defesa do ultramontanismo, doutrina e política dos católicos franceses que buscavam inspiração na Cúria Romana, defendendo a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina. Esta obra valeu a Lamennais um conflito com o imperador, forçando-o a uma precipitada fuga para a Inglaterra em 1815. Um ano depois, com 34 anos de idade, Lamennais retornou a Paris, onde foi ordenado padre. Escritor fluente, político e filósofo, esforçou-se para combinar a política liberal com o catolicismo romano, após a Revolução Francesa. Desse modo, em 1817, publicou Ensaios sobre a Indiferença em Matéria de Religião, considerado em suas relações com a ordem política e civil. E além de uma tradução da Imitação de Jesus Cristo, uma obra, né? O ensaio lhe valeu fama imediata. Nele, Lamennais argumentava a respeito da necessidade da religião, baseando seus apelos na autoridade da tradição e a razão geral da humanidade, em vez do individualismo do julgamento privado. Embora advogasse o ultramontanismo na esfera religiosa, em suas crenças políticas era um liberal
que advogava a separação do Estado da Igreja, a liberdade de consciência, educação e imprensa. Tem umas coisas que parece que a gente está ouvindo hoje, né? Ele advogava a separação entre o Estado e a Igreja, a liberdade de consciência, de educação e de imprensa. Depois da Revolução de Julho de 1830, junto com Henri Dominique Lacordaire, que também tem mensagem no Livro dos Espíritos e no Evangelho, né? E Charles de Montalembert, além de um grupo entusiástico de escritores do catolicismo romano liberal, fundou o jornal L'Avenir. Neste periódico diário, defendia os princípios democráticos, a separação da Igreja do Estado, o que lhe criou embaraços tanto com a hierarquia eclesiástica. Vai ser complicadíssima. Uma coisa é ser zebra num país neutro, outra é desbancar os favoritos na cara. Alguém está falando aí. O que lhe criou embaraços tanto com a hierarquia eclesiástica francesa quanto com o governo do rei Luís Filipe de França. O Papa Gregório XVI desautorizou as opiniões de Lamennais na encíclica Mirai Vos, em agosto de 1831. Não houve uma citação específica a ele e nem a seu jornal, mas tão somente uma censura implícita a ambos. Inicialmente, Lamennais suspendeu a distribuição do jornal, submetendo-se. Mais tarde, deixou a Igreja e defendeu a própria posição na obra Paroles d'un Croyant, ou seja, Palavras de um Crente, condenada explicitamente na encíclica Singularis Nus, em julho de 1834, sendo citados tanto o autor quanto a obra. Incansável, ele se devotou à causa do povo, colocando sua pena a serviço do republicanismo e do socialismo. Escreveu obras como O Livro do Povo, em 1838, Os Afazeres de Roma e Esboço de uma Filosofia, e chegou a ser condenado à prisão, mas, já em 1848, foi eleito para a Assembleia Nacional, aposentando-se em 1851. Por ocasião de sua morte, em fevereiro de 1854, não desejando se reconciliar com a Igreja, foi sepultado em uma cova de indigente. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, encontram-se mensagens atribuídas tanto a Lamennais quanto a Lacordaire. Também o Livro dos Espíritos, obra espírita do mesmo autor, Allan Kardec, na questão 1009, que é a que nós estamos estudando, pode-se encontrar uma mensagem atribuída a Lamennais. Aí vai a mensagem. Então, esse texto que eu peguei aqui, eu peguei da Wikipédia. Algumas pessoas dizem que a Wikipédia, eu diria que, como toda a internet, a gente tem que procurar as coisas com cuidado. Analisar, com bom senso, inclusive, fazer comparações quando necessário. Então, nós pegamos esse material aqui, é mais ou menos uma mini biografia do Lamennais. Pode ser que tenha alguma informação aqui, principalmente essa questão de números, de datas, talvez não coincida. Mas só para ter uma ideia de quem foi esse espírito quando encarnado e que depois se tornou adepto do espiritismo. As ideias que ele tinha. Então, ele tinha ideias que eram, vamos dizer assim, revolucionárias para a época. Mas essas ideias que ele tinha e para a época eram revolucionárias, elas combinam muito bem com as ideias espíritas que foram consideradas revolucionárias também. A mensagem que o Delano acabou de ler aí, o início dela fala exatamente disso, né? Das pessoas que consideravam o espiritismo como obras do demônio. E uma das coisas dessa mensagem dele aqui no Livro dos Espíritos é que ele está respondendo sobre uma coisa que a Igreja Católica, principalmente,
considerava como artigo de fé, ou seja, era um dogma. Por quê? Se pregava que as penas eram eternas, que o pecado praticado, especialmente o pecado chamado mortal, não tinha perdão, não tinha solução. Era inferno eterno, ou seja, sofrimento eterno por causa de um pequeno erro, né? Então, claro que ele, quando vem e vê as ideias espíritas que estavam surgindo, ele aderiu a essas ideias, certamente depois de desencarnado, e teve a oportunidade de mandar essa mensagem, confirmando, de alguma forma, a resposta ao Livro dos Espíritos. Então, o que ele diz? Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, seria ele dizendo para nós, né? Em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí, os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com fogo que se não extingue, com fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio. Me cortaram aí. Então, finalizou aqui a mensagem de Lamennais, né? Vamos voltar lá agora e vamos comentar um pouco essa mensagem dele, que eu acho que ela é muito preciosa. Então, uma coisa que precisa ficar clara para nós, tanto encarnados como desencarnados, nós estamos participando aqui de um aprendizado, de um estudo, onde todos estamos aprendendo, recebendo ideias que talvez nem sejam novas para nós, mas que são lembranças de alguns aprendizados que nós já pegamos antes e que às vezes ficaram no esquecimento. Agora nós estamos lembrando tudo isso, talvez de uma forma até diferente. Então, o que o Espiritismo fez? O Espiritismo não vem condenar as ideias anteriores.
A proposta do próprio cristianismo não é eliminar. Quando Jesus fala do ensinamento antigo, fazendo uma comparação, ele não vai propriamente derrubar a ideia anterior. Ele vai acrescentar a ela algo que fica mais adequado para o momento. Então, quando ele diz lá, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo. Então, vejam bem, ele não falou, isso está tudo errado. Ele só acrescentou e mudou a visão da coisa. E nisso aí, poucos se miraram para tirar as conclusões condenatórias definitivas. Porque se Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem te faz mal, e orai pelo que te persegue e calunia, ele não podia, no meio disso, fazer condenação eterna. Porque ele estava falando de perdão. E quem são os inimigos? No sentido que era entendido até então, e especialmente no sentido literal, inimigo seria todo aquele que nos contrariou, que fez algum mal, que foi contra nós de alguma forma, desde contrariedades pequenas até as maiores contrariedades, as maiores perseguições, os maiores males que uma pessoa poderia fazer a outra. Ele não discriminou que tipo de inimigo seria. Então, aí Jesus já estaria concordando com isso que a gente está aprendendo agora, de que as penas não são eternas. Além disso, ele responde ao Pedro que era preciso perdoar até 70 vezes, 7 vezes, que, entendendo hoje fora do sentido literal, seria perdoar infinitamente. Por tudo isso, nós hoje temos tranquilidade para entender que a pena não é eterna. Para ninguém. Para ninguém. Isso significa também que nós não devemos condenar ninguém, em hipótese alguma, porque a palavra do Evangelho é perdão. A palavra do Evangelho é oportunidade. E são muitas as passagens, citou aqui, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que saiu para experimentar na vida e esbanjou tudo. Ele esbanjou todas as oportunidades que ele teve. Chegou lá no fundo do poço dele. Ele chegou a um ponto de esbanjar toda a sua riqueza, né, tudo aquilo que ele recebeu, a ponto de ter que trabalhar com produtores de porcos, com criadores de porcos, que era contrário ao costume dos judeus. E ele foi aonde ele arrumou o emprego, e lá ele ainda tinha que disputar o alimento com os animais. Tudo isso aí vai representar e simbolizar para nós até que ponto que uma pessoa vai em termos de erro, ou seja, mostrando a pessoa indo rastejar na lama, disputar alimento com os porcos, passar fome. Mas assim que essa pessoa resolve mudar de vida, ela tem a oportunidade de mudar e é bem recebida na casa do Pai. Isso é posso dizer, uma parábola, né? Representando a realidade para todos nós que resolvemos nos arrepender. Por isso, a ideia de pena eterna, ela deve ser recusada por todos nós. Aí o Lamennais traz para nós, né? Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas. E ele diz que é uma ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Sim,
essa ideia não combina com a justiça e nem com a bondade de Deus, principalmente considerando quando foi feita a primeira parte da questão lá, considerando que, às vezes, por exemplo, nós somos aqui um grupo grande hoje, né? 33 pessoas encarnadas. Esse grupo de 33 pessoas encarnadas, eu vou ousar dizer que todos nós cometemos algum pecado mortal essa semana, que começou domingo, segunda e terça. Estou sendo ousado, dizendo que todos nós cometemos algum pecado mortal nesses 3 dias da semana. Agora, imaginem quando considerarmos os nossos... Ô, anfitrião, para de desligar meu som. Entenderam? Imaginem quando nós considerarmos os anos de vida que nós temos. Aí eu até ousaria dizer que provavelmente esse grupo todinho aqui não tem ninguém com menos de, vou arriscar, 30. Certo? Às vezes tem algum aí que eu não estou vendo, né? Mas estou arriscando, chutando. Agora, vamos considerar. Se em 3 dias, o 30 é para combinar com 3. Se em 3 dias nós cometemos algum pecado mortal, imagine em 30 anos. Agora, imaginem, considerando a questão da reencarnação, quantos pecados mortais cometemos desde o início da nossa existência como espíritos, nas nossas outras reencarnações, quando desconhecíamos muito mais as questões da vida espiritual. Se fosse condenar mesmo, nenhum de nós estava aqui mais. Estaremos lá queimando no fogo do inferno. Então, tudo isso vem de encontro a uma lógica que não faz sentido. Então, nós estamos aqui e é importante isso. O nosso assunto é esperança e consolação. É a 4ª parte do livro. É preciso que desenvolva a esperança de que nós vamos continuar vivendo, que nós vamos continuar melhorando, que nós vamos continuar aperfeiçoando e que não podemos nos permitir desenvolver, alimentar e manter o materialismo contrariamente ao espiritualismo, que é o processo da nossa reconstrução espiritual, da nossa busca espiritual. Na medida que vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos criando condições para entender, para raciocinar, para pensar. Então, esse espírito que, quando encarnado, já vinha contra alguns desses princípios que eram contraditórios, com a razão que ele já tinha desenvolvido, ele volta agora, no Espiritismo, trazendo uma mensagem, nos convidando a isso, para que a gente combata essa ideia, porque ela é contrária à justiça e à bondade de Deus. O Espírito, diz ele aqui, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. A sua razão a repele. E então, raro é que não engobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Então, daí, em diversas situações, o Kardec, os espíritos, né, colocarem que o materialismo, ou seja, que as ideias atribuídas a Deus através das religiões, das interpretações, levaram à descrença e ao materialismo. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer o remédio. Qual que é o remédio? O remédio é essa mensagem de esperança.
tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Então, no tempo do bom senso, em época de bom senso, nós vamos pensar antes de falar. Vamos pensar antes de acreditar. Quando pensamos antes de acreditar, dentro da proposta cristã, do pensamento cristão, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir muita coisa inadequada, muita informação fora do eixo. Mas nós não vamos condenar quem traz a informação. Nós não vamos discutir, não vamos bater de frente com quem traz a informação. Nós vamos buscar meios para comprovar, através das nossas vivências e das nossas práticas, qual que é o mais correto em termos de informação pela vivência. E é isso que Jesus nos propõe fazer. Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha que interessante. A luz é essa que nós estamos recebendo desde os ensinamentos de Jesus. Então, ele veio iluminar os nossos caminhos. Ao iluminar os nossos caminhos, ele acendeu as nossas luzes. E ao buscar o entendimento das luzes que ele trouxe, nós nos iluminamos. E aí ele propõe que nós permitamos brilhar a nossa luz diante dos homens através das boas obras. Não é através de fala, não. Fica falando, não. Não é através de pregação propriamente. É através de comportamentos. É através de vivência, de declaração vivida daquilo que entendemos que é o melhor, que é o mais correto. E essa forma de pregar, fazendo, vivendo, é que será a luz brilhando para aqueles que ainda não haviam entendido a mensagem do bom senso e da crença na justiça e na bondade de Deus. Então, esse é o compromisso nosso. Todos podemos fazer isso. Todos podemos nos comportar como cristãos. E o ponto de partida vai começar na esperança. Então, nós temos uma expectativa de um mundo melhor? Que mundo estamos deixando? Muita gente diz isso, né? Que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Mas vamos questionar também, que filhos estamos deixando para o mundo futuro? Como estão sendo as nossas obras, as nossas manifestações, os nossos exemplos, os nossos comportamentos? São eles que manterão e que acenderão, serão o combustível dessa luz que vai iluminar o caminho de todos os outros. Esse é o compromisso para nós, cristãos. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam, os defensores de tal crença, evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Provavelmente todos se calaram e se propuseram a mudança necessária. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa questão grave, porque ela fere o bom senso. Hoje nós vemos diálogos, debates, discussões, pregações, nos diversos níveis, nas igrejas, nas assembleias, nas câmaras, nos senados, né? Nos diversos ambientes da política, da religião, da ciência,
nós vemos pregações que não suportariam uma análise do bom senso. Mas vemos pessoas que estão usando o bom senso sem pregações, mas com manifestações, com exemplos, com vivências. Essa é a manifestação cristã. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com o fogo que não se extingue, e aí ele mesmo já disse, né? Palavras tomadas ao pé da letra, ou seja, só o sentido literal. Como um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Então, há uma diferença entre fogo eterno e condenação eterna. O fogo é o elemento purificador. É um dos elementos da natureza, né? O elemento purificador. Disse que a purificação através do fogo, que é a representação simbólica da dor, será eterna enquanto durar a falta, enquanto durar o erro. Então, enquanto eu estiver persistindo no erro, eu estarei queimando neste fogo, que poderá ser tão eterno quanto eterna for a minha teimosia. Mas isso não significa que eu serei condenado eternamente pelo que fiz. Serei condenado enquanto fizer, enquanto estiver fazendo. O dia que se arrepende e se propõe a mudar de vida, então acabou o fogo eterno que queimava. Porque agora há uma transição, uma transformação, e é por isso que o Livro dos Espíritos traz na quarta parte, na última parte, essa da esperança e consolação. Então, vem nos consolar e alimentar as nossas esperanças, dizendo que nós não seremos condenados eternamente. E esse finalzinho do Livro dos Espíritos, eles vão tratar disso, assim, muito intensamente, para ficar claro para nós. Todos nós temos jeito. Todos nós teremos oportunidades. Temos oportunidade. Aproveitaremos se quisermos. Se não quisermos aproveitar as oportunidades, aí sim nós continuaremos queimando num fogo, que é a representação da dor. Assim que nós resolvemos a questão, o fogo apaga. O fogo deixa de queimar. Vem a tranquilidade, que é a tranquilidade do filho pródigo. O que ele fala aqui? Pobres ovelhas desgarradas. Aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Vamos pensar mais um pouquinho aqui. Para que Jesus teria vindo fazer tudo o que fez, se não houvesse oportunidade de reconciliação? É só pensar um pouquinho. Jesus veio. Nasceu, viveu normalmente, um homem comum, né? No momento certo, ele começa a assumir a missão dele. A partir do momento do batismo ali pelo João Batista, ele entra na fase de pregação, de exemplificação, fazendo em 3 anos tudo o que ele precisava fazer de demonstrações para que todos vissem nas demonstrações, nos milagres, nas profecias, nas palavras, nos ensinamentos,
para que todos vissem o que ele era capaz de fazer, e ele dizia que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais. Então ele veio, fez tudo aquilo. Mas se ele estava falando para um povo degradado, um povo condenado, que muitos somos originários de Capela, que já tinha sido expulso de lá porque não teve condição de permanecer lá por causa da regeneração, aí vem para a Terra, inicia uma nova fase na Terra, muitos de Capela ainda estão na Terra, segundo algumas informações, né? Eu não sei quem é, né? Mas a gente tem informação que tem. Bom, mas isso significa que se eles saíram de Capela e vieram para a Terra, para participar de um processo de regeneração, significa que eles não foram condenados eternamente. Que eles têm a oportunidade de recomeçar, de refazer, e muitos aproveitaram. Então, as gerações que vieram de Capela, aquelas gerações, né, que eles falam que Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, são gerações, grupos de espíritos que vieram, passaram pelas suas experiências aqui, alguns voltaram, outros não. Se a gente puder usar um simbolismo aí, a geração Abel, que foi assassinada, ela cumpriu sua pena aqui e voltou, certamente regenerada. A geração Caim, que matou a geração Abel, ela caracterizou o crime, caracterizou a expiação aqui na Terra, e certamente muitos dessa geração ainda estão na Terra buscando o resgate e a solução das dificuldades que criaram, mas estão com a oportunidade de se refazer. Nós vemos aqui, por exemplo, falou da igreja, de Papa, né? A gente estava vendo agora o livro Libertação, do André Luiz. O livro Libertação, quer dizer, o objetivo central dele é fazer a libertação de um espírito que teve uma passagem importantíssima pela igreja. E a crença na punição, na condenação e até na eternidade fez com que ele fosse dirigir uma organização do plano espiritual, onde ele condenava, assim, de uma forma cruel até, espíritos que estavam com as suas consciências culpadas. Mas era esse cidadão que foi o objetivo da libertação. O que significou isso? Que esse cidadão que errou aqui na Terra, que errou no plano espiritual, ele foi liberto por um espírito de altíssima condição espiritual. E em função dele, do erro, outros espíritos trabalharam profundamente, aqueles que estavam aqui com o André Luiz, né? O Gúbio e os outros que estavam com ele, trabalharam profundamente, libertaram outros espíritos que eram verdugos de encarnados e de desencarnados, mas que foram libertos pelo entendimento e pela oportunidade que tiveram de se transformar e de se libertar. E no final, no último capítulo, Matilde, aquele espírito de alta envergadura, encontra o filho, que era esse que estava lá no comando daquela instituição. E através dela, ele alcança a possibilidade do arrependimento, da reparação e da expiação das faltas todas que praticou. Então, tudo isso vem alimentar para nós a esperança e reforçar essa ideia que o Lamennais coloca para nós aqui, ó. Filhos pródigos. Entendamos a mensagem do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Deixai o vosso voluntário exílio. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Esse é o ponto importante.
o ponto final, né? O ponto crucial. Quando Jesus vai dar instrução para os apóstolos, ele propõe a eles que não procureis os gentios. Não entreis nas cidades dos samaritanos. Procurai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele fala assim, pobres ovelhas desgarradas. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando as encontrares, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Mas junto com a pregação, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebeste e de graça dai. Esse é o ensinamento de Jesus para os apóstolos, que estendeu para todos nós hoje, que somos discípulos, apóstolos, seguidores de Jesus, quando principalmente assumimos o compromisso de levar a mensagem do Evangelho através desses meios que ele recomendou. Não insista com quem não quer, não tente quem já tem, mas procure o que está também procurando, que está aberto para receber a informação, a orientação. E aí, diga para essa pessoa, para essas pessoas, o reino dos céus está próximo, está dentro de você. Você vai ter que encontrá-lo, desenvolvê-lo. Enquanto você procura o seu reino dos céus na sua intimidade, faça o reino dos céus para as pessoas na intimidade delas. Então, leve a elas a cura das enfermidades, a limpeza da lepra, da principal doença da época, né? Da mais horrorosa. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E faz isso tudo de graça, para que tenha uma validade missionária, para que as pessoas vejam, e aí sim, volta lá na colocação anterior, para que as pessoas vejam a sua luz através das boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é você, não. As pessoas vão glorificar a Deus porque viram você falar e fazer o que Deus ensinou e que foi feito em nome de Deus. Repito, para a gente finalizar, né? Todos nós podemos fazer isso. Nas mínimas coisas, nas menores. Então, tudo que é possível fazer está a nosso alcance. Ontem eu vi, por exemplo, uma campanha pedindo que a gente pegue meia usada e entregue em determinados lugares, estão indicando lá, para que eles transformem as meias usadas em cobertor. Todo mundo tem uma meia velha em casa, né? Se tiver meia, tem uma calça, uma camisa, uma blusa, um cobertor, né? Nesse frio aí. Isso é o princípio. Isso é possível fazer e todos nós podemos fazer. Então, diante de todas essas propostas, vamos refletir e vamos agradecer. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade deste momento. Ao chegar ao final do nosso estudo desta noite, o nosso estudo teórico, falado, lido, explicado, vamos voltar para dentro de nós e buscar e fazer as reflexões mais profundas, levando para a nossa intimidade, para que elas possam ir de encontro ao reino dos céus que está escondido em nós. E fazendo isso, Senhor, possamos relembrar a Tua palavra aos apóstolos, aos discípulos, de levar também para os outros a informação da existência desse reino dos céus. Que possamos levar algum meio de cura, algum meio de limpeza, especialmente das doenças e dos males morais
que todos temos. Que possamos expulsar os demônios, representando os males que cada um de nós ainda carrega e que afetam a toda a humanidade. Que possamos levar a ressurreição daqueles que estão mortos para a vida espiritual. Que possamos ressuscitá-los, mostrando a eles a existência de Deus, a existência da espiritualidade, a existência da nossa condição de espíritos. E, principalmente nesse tema de hoje, mostrar a todos aqueles que perderam a esperança que é possível recomeçar, refazer, continuar, aprender, consertar e fazer a felicidade própria e de todos aqueles que estão à volta. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença e dos teus mensageiros. Muito obrigado a todos que estão presentes neste momento, tanto encarnados como desencarnados. Que possamos, em qualquer situação ou posição que estejamos, possamos acreditar, possamos esperar, esperançando que é possível construir a felicidade a partir de pequenas atitudes e de pequenas ações. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês pelo momento e pela oportunidade.